Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 4 de dezembro de 2022, na nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um pequeno estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 57, que tem como título Perante Jesus. E o nosso Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, em que Paulo diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E aí Emmanuel fala: a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vemos aí Emmanuel nos fazendo um lembrete de como nós, no cotidiano da vida, nos colocamos perante Jesus.
De que maneira nós nos colocamos frente às questões do mundo a cada dia? Quando Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, e é claro que ali nós temos muito mais a respeito da sua opinião para aqueles que têm o interesse de observar, através da leitura, o que mais Paulo fala aos Colossenses. Emmanuel escolhe um simples trecho: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, como que orientando aos Colossenses, em primeiro lugar, tudo que você fizer, tudo, exatamente tudo que você fizer, fazei-o de todo o coração. Ou seja, fazei-o com o melhor sentimento que você tem dentro de você. Como se você estivesse fazendo a Jesus, ao Senhor, e não aos homens. E aí Emmanuel pede para que nós, de uma maneira muito criteriosa, ampliando a nossa capacidade de raciocínio, de observação, mostra-nos que a pátria, as organizações de um modo geral, a família, o trabalho, a própria personalidade em si, são fatores significativos na nossa vida. Mas ele nos orienta de que maneira você passou quase que muitas vezes um século aqui na Terra, de que maneira você prestou esses serviços. Você simplesmente prestou à coletividade de um modo geral, à pátria, às organizações, à família, ao trabalho, à sua própria personalidade? Ou será que no contexto de cada uma dessas atividades você foi capaz de oferecer também algo ao Senhor? Então, nessa lição número 57, perante Jesus, nós temos, no nosso modo de entender, dois ensinamentos muito profundos. Primeiro, tudo aquilo que formos fazer, é necessário que o façamos de todo o nosso coração. Não importa o trabalho da qual sejamos chamados a realizar. Pode ser aquele no mais alto escalão da sociedade, ou pode ser aquele mais simples no cotidiano do nosso lar. O mais importante é que façamos com todo o nosso coração. E fazer com todo o nosso coração significa nos entregarmos de corpo e espírito àquilo que estamos fazendo. Um alimento que estejamos preparando, ou um grande prédio que estamos efetuando estudos para a sua construção, que nós o façamos de uma maneira ordeira e principalmente amorosa. Porque além de ser uma conquista a nós próprios, estaremos de alguma maneira beneficiando aos nossos companheiros que terão a oportunidade de usufruir deste benefício que nós estamos colocando em prática. E o segundo ensinamento é quando ele nos chama a atenção,
principalmente na sua primeira pergunta: para quem trabalhou no século? Para quem trabalhou nos séculos? E depois ele coloca uma segunda pergunta: a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? E essas duas perguntas estão diretamente ligadas neste segundo ponto desta lição, quando nós fazemos a reflexão se realmente aquilo que estamos realizando de bom coração, de bons sentimentos, está sendo direcionado única e exclusivamente à vida material que levamos, ou se nós também estamos oferecendo isso a Jesus como uma forma de agradecimento pela oportunidade que ele está nos oferecendo. Para quem você trabalhou ao longo deste século em que você está vivendo? Porque nós vivemos 40, 50, 60, 70, 80, 90, às vezes até 100 anos numa encarnação. Para quem você trabalhou durante este século? Será que nós podemos responder a nós próprios que trabalhamos para a vida, que trabalhamos para as instituições, para a pátria, para o trabalho, para a família, para nós, mas também trabalhamos para Jesus? Ou será que não podemos falar isso de nós próprios? E todos os frutos que nós recolhemos ao longo deste trabalho realizado, a quem ele foi oferecido? Simplesmente a nós, pela nossa capacidade intelectual, pelas oportunidades e os benefícios que a vida material nos oferece? Ou será que há da nossa parte um ponto de gratidão por aquilo que Jesus nos concede como oportunidade de realização? Como é que nós poderíamos ou podemos nos colocar à frente de Jesus, frente à vida que temos levado? Será que nós simplesmente realizamos por realizar? Será que nós simplesmente fazemos por fazer? Ou será que nós já conseguimos alcançar um determinado ponto onde o agradecimento, onde a felicidade, onde o louvor já faz presente da nossa atividade? Como eu disse, da mais alta à mais simples. Emmanuel fala que legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Então, aqueles que administram, como aqueles que são administrados, todos esses passarão. Se nós olharmos no decorrer da história da humanidade até os dias atuais, tanto os homens considerados especiais, santos, e quando eu estou falando homens,
são esses espíritos, essas almas, passaram. Da mesma forma que esses espíritos e essas almas mais rudes e mais cruéis também passaram. Os grandes impérios, as grandes civilizações, as grandes potências, aquelas que trabalharam para o bem da humanidade, ou aquelas que trabalharam para a decadência da humanidade, todas passaram. E Jesus permanece intacto na avaliação diária e contínua de tudo aquilo que essas almas e que essas civilizações contribuíram, contribuíram para o engrandecimento da humanidade e do planeta. Ele fala administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir. Seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. E me chamou a atenção essa palavra mordomia. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas mordomias ou subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Ou seja, são pedaços de uma mordomia que a espiritualidade nos oferece para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos progredir. Não é, em hipótese alguma, vantagem, benefício, privilégio. Não, são pedaços de uma mordomia enorme que a espiritualidade superior, sob o comando de Jesus, oferece a cada um de nós, dando-nos a oportunidade de administrar, obedecer e traçar responsabilidades e segui-las para que possamos atingir um determinado objetivo em benefício nosso, em benefício de tudo e de todos, mas sempre nos lembrando: fazer ao Senhor e não aos homens. E ele termina: o trabalho digno é a oportunidade santa. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, o trabalho digno é uma oportunidade santa que nós temos. Agora, dentro dos inúmeros serviços da qual nós somos chamados a realizar, a atitude que nós temos vai nos honrar ou nos desonrar. A personalidade eterna. Qual é a personalidade eterna? Eu, espírito, perante Jesus. Eu posso não ter feito muita coisa, mas procurei, na medida do possível, fazer o melhor que pude dentro das oportunidades que me foram oferecidas. É diferente daquele que desvia-se para o mal
e joga fora todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Por isso que nós temos sempre que olhar pelo lado positivo das coisas. Olharmos, analisarmos aquilo que pode ser negativo aos nossos olhos, ao nosso coração, mas sempre nos voltarmos mais para o lado positivo. Posso não estar realizando de uma maneira maravilhosa este tipo de atividade, mas eu a faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação, com todo o meu respeito aos ensinamentos de Jesus, aos postulados da doutrina, com todo o carinho e respeito àqueles que nos ouvem e nos assistem, e procuro oferecer aquilo que tenho de melhor. E sei perfeitamente que a cada encontro que nós realizamos, tanto eu como todos que recebem esta mensagem, todos nós estamos, de alguma maneira, melhorando, nos aprimorando, porque somos chamados às reflexões. Poderia ser mais profundo? Poderia ser melhor? Com certeza. A lição feita a cada momento, a cada semana, a cada dia, vai nos proporcionando a melhora e vai nos chamando a aprender mais, estudar mais, para, consequentemente, oferecer mais. Mas nunca, nunca podemos nos esquecer que não estamos trabalhando única e exclusivamente para nós, para nos beneficiarmos. Estamos trabalhando para Jesus. Então, quando me colocar à frente de Jesus, perante Jesus, com certeza teremos a oportunidade de estar com a consciência tranquila de que todas as oportunidades que nos foram oferecidas, nós procuramos realizá-las da melhor maneira, que também foi possível para nós. Então fica aí a nossa lição de hoje, do livro Pão Nosso, capítulo 57, Perante Jesus. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho, por estarem sempre conosco, por estarem aí nos ajudando na divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, por estarem nos oferecendo a oportunidade de adentrar a sua casa, ao seu lar, ao seu coração e oferecer algo para a nossa reflexão neste fim de domingo e início de uma nova semana. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muita saúde e muitas realizações neste dezembro que se inicia e lembrá-los que daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos aí com a nossa outra série do estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Rogo a Jesus que te abençoe e que te ilumine e te guarde em toda a sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço a todos e até o próximo domingo.